Bom dia, irmãos e amigos. Vamos a Êxodo capítulo 20, versículos 4 e 6. É a segunda pregação sobre o segundo mandamento da lei de Deus. Não conseguimos explorar tudo o que gostaríamos, mesmo sendo pregações não muito aprofundadas sobre os textos, mais ou menos panorâmicas, mas ainda achei que seria importante ressaltar uma segunda parte, como acho que comentei mesmo no fim da pregação passada. Então, o que diz totalmente sobre o versículo 2 é, versículo 4 a 6, Êxodo 20, versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança de alguma coisa do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Aqui nós fomos até aqui, na pregação passada. Porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pelo privilégio de podermos pregar a Tua palavra mais uma vez e em algo tão importante, no caso expondo o Teu segundo mandamento, o chamado segundo mandamento da lei de Deus. Essas ordens não significam importância, o próprio Senhor Jesus Cristo deu a importância que resumiu a 2 mandamentos, 2 ordens que eu não vou comentar. Mas abençoa-nos na exposição do restante deste trecho. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então nós temos o motivo, vamos dizer, o motivo oficial que Deus deu para estabelecer o segundo mandamento. Com relação a imagens, semelhança de alguma coisa, da criação, não se prostrar, não se dobrar, não adorar. Já comentamos isto. A proibição em si. Agora, o motivo. Dentro desse motivo, há uma ameaça e uma promessa de bênção. O motivo é simples. Muito simples. Se resume a uma palavra. Zeloso. Eu sou Deus zeloso. Comentei um pouquinho sobre essa questão ainda no final da pregação passada, mas deixe-me agora aprofundar um pouquinho mais. Hebreu significa, no hebraico, essa palavra traduzida por zeloso significa ciumento. Fala de ciúme. Agora é difícil nós imaginarmos o ciúme de Deus, porque não tem jeito de não compararmos com o nosso ciúme. E o nosso ciúme é misturado. Ele é uma mistura de sentimentos corretos e sentimentos ruins. Essa mistura varia, conforme tudo que diz respeito a nós, seres humanos, e nossos sentimentos, nossas paixões, nossas emoções, nossas atitudes, tudo é muito misturado e requer muito cuidado para tratar e examinar. Então, Deus é ciumento. Esquisito. Por que é esquisito? Porque o ciúme que você conhece, seu e dos outros ao seu redor, é um ciúme misturado. E alguns muito puxados para o lado ruim, pecaminoso, que gera morte, gera tiro, como você sabe. E tem outros
sentimentos que nós chamamos de ciúme, que na realidade deveriam ser chamados de outra coisa, não mesmo ciúme. Então, ter cuidado em querer comparar o ciúme de Deus com o seu ciúme. Há um erudito, W.E. Vine, que diz assim, abrindo aspas, a palavra se refere diretamente aos atributos da justiça e santidade de Deus, pois ele é o único objeto da adoração humana e não tolera o pecado do homem. Fecha aspas. Muito bom. Aliás, é bom saber que essa palavra só é usada no Antigo Testamento para Deus, não é usada para homens. Ainda em Êxodo, ele chega a dizer que o nome dele é Deus zeloso. Então é algo muito forte no coração de Deus. Eu vou só mesmo para o capítulo 34, eu já disse de que ele se constitui, mas eu quero ler, é interessante, Êxodo 34 e 14. Diz assim, o 13 diz, mas derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas e cortareis os seus postes ídolos, porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso ele é. Então, ele coloca na sua palavra, dizendo que ele se chama de Deus zeloso, ou um dos nomes dele, ele tem vários nomes, o nome mais pessoal que conhecemos e que utilizamos chamar de pessoal, o nome pessoal de Deus, o mais direto é Jeová, eu sou o que sou. Mas aqui vemos como é importante esse ciúme de Deus. Lá no Novo Testamento, no livro de Tiago, diz que é com ciúme que zela por nós o Espírito de Deus. Claro que já não é mais no hebraico, é no grego a palavra que é zelos, e que é zelo, zeloso, mas com o mesmo sentido. Então, quem despertar o ciúme desse Deus zeloso, ou despertar o zelo, esse ardor de Deus, vai dar contas de uma maneira muito forte a ele próprio. E de onde vem tanto ciúme de Deus quanto ao reverenciar de estátuas e ídolos? Por que ele se preocupa tanto com isso? Não gosto de usar muita palavra preocupar para Deus. É porque ele é tão sensível a isto. Talvez surpreenda a resposta. E esse eu acho que gostaria de fazer, não vou fazer não, mas seria muito interessante fazer um teste. Por que Deus, onde está a base do zelo tão profundo de Deus para com o nome dele e para com a adoração a outros ídolos e coisas assim? Pelo amor que ele tem por ele próprio. É outro problema que nós temos. Porque amor próprio demais, exagerado entre nós, chama-se o quê? Egoísmo, egocentrismo, só pensa nele, ególatra e coisas desse tipo. Então é esquisito nós falarmos num amor profundo, eu diria infinito, de Deus, por ele mesmo. Isso é que é egoísmo. Não tem fim esse egoísmo. Absolutamente falsa a afirmação, até blasfema, porque egoísmo é pecaminoso, lógico. Então é o velho problema. Nós exageramos, nós fazemos as coisas misturadamente. Mas, pastor, algum tipo de amor a si próprio é saudável? Se é saudável, qual é o segundo mandamento da lei de Deus? Não este aqui, mas como Cristo disse, o mais importante mandamento: amarás o teu próximo, ponto. Como a si mesmo? Ora,
pouquíssima gente fala nisso. Eu não me lembro de ter visto um livro sobre este assunto, deveria ter. A importância do amor a si próprio, mas um amor grande. Porque eu devo amar o próximo de uma maneira grande, enorme. Até o inimigo. O mais importante mandamento da lei de Deus com relação aos seres humanos é amar o seu próximo. Mas tem um parâmetro desse amor? Tem o amor de você a você próprio. Aí, ao mesmo tempo, o pai chama, ou o pastor chama e diz assim, você é muito egoísta, só pensa em si próprio. Assim eu fico confuso. E não é o momento de eu esclarecer isso. Dá uma vontade grande, porque é algo muito pouquíssimo comentado entre os crentes. O problema é que o homem mistura as coisas, então ele mistura o amor correto, saudável, que ele tem que ter para si mesmo, a fim de poder obedecer o mandamento de amar os outros, ele mistura isso com pecado, com interesse próprio, com desprezo ao interesse dos outros, ele acaba idolatrando a si próprio, ele mistura. E amor exagerado a si próprio, quando entra elementos ruins, se torna idolatria e pecado grave. Porque nós não somos objetos de adoração. Deus ama a si próprio infinitamente, e nunca isso vai se parecer com idolatria, porque Ele próprio é objeto de adoração. Então, Ele ama a si mesmo de uma maneira incomensurável. E por causa deste amor que Ele tem a si próprio, Ele se vinga quando alguma coisa dele é ferida. Porque ele ama a si mesmo e diz, não, eu não vou permitir isso por amor a mim. Confesso que às vezes é um pouco chocante isso, porque nós não estamos acostumados com esse raciocínio. Então seria muito interessante, talvez, um curso aqui na escola dominical, não sei, como amar a si mesmo, para poder obedecer o amor de amar, a ordem de amar os outros, porque é o padrão, o referencial é este. Isaías 48, 9 a 11. Isaías 48, 9 a 11. Por amor do meu nome, retardarei a minha ira, e por causa da minha honra, me conterei para contigo, para que não te venha a exterminar. Eis que te acrisolei, provar, testar, como testar o metal. Eis que te acrisolei, mas disso não resultou prata. Não foi bom o teste. Provei-te na fornalha da aflição, por amor de mim, repetido, não sou eu que estou repetindo, não, está na Bíblia a repetição. É que faço isto, porque como seria profanado o meu nome? A minha glória não a dou a outrem. Bonito demais, esse é o nosso Deus. Ezequiel 20. Essa é a base do zelo dele. Ezequiel 20, versículo 9. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações, no meio das quais eles estavam, diante das quais eu me dei a conhecer a eles, para os tirar da terra do Egito. Ele tirou da terra do Egito o povo judeu por amor a ele próprio, Deus. Claro, amou a Abraão também, as promessas que ele tinha feito a Abraão, tudo. Mas na base de tudo está o amor a ele. Ele disse que ia fazer um povo de Abraão,
ele disse isso, então ele tinha que cumprir o que ele tinha prometido, o amor a ele próprio. E não termina, o capítulo 20, não termina no versículo 9 este assunto, versículo 14. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações perante as quais os fiz sair. E diz de novo, no versículo 22, mas detive a mão e o fiz por amor de meu nome. Mesmo capítulo, é a terceira vez que isso está escrito. Para que não fosse profanado diante das nações perante as quais os fiz sair. Não acabou. 44. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu proceder para convosco, por amor do meu nome, não segundo os vossos maus caminhos, nem segundo os vossos feitos corruptos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Então, ele ama tanto a si mesmo que não permite ser ofendido com a adoração a ídolos. Já tenho dito várias vezes e cada vez eu me convenço mais. Nós temos a tendência de pensar que os pecados que mais ofendem a Deus são pecados sexuais, imoralidade e desonestidade, ou coisa desse tipo. Não são. Isso não diminui o tamanho de um mínimo pecado diante de Deus, obviamente. Mas, de longe, pelo que eu entendo das Escrituras, de longe, o pecado que mais ofende e irrita a Deus é a idolatria, é a adoração ou respeito exagerado. Aí entenda a adoração, entenda confiabilidade, fé, segurança em alguma coisa que não seja o próprio Deus. Esse é o pecado que, de longe, claro, fuja da imoralidade, fuja da mentira, fuja do roubo, mas esse é o principal. E esse é o mais perigoso e, às vezes, é travestido de uma sutileza que nós nem percebemos direito. Voltando, então, a ameaça que ele faz, como se dissesse, não mexam no meu zelo quanto a esse assunto. E essa ameaça não é relacionada apenas ao segundo mandamento, creio eu, mas a qualquer um que desobedeça a Deus. Talvez ele veio junto com o segundo mandamento, ou essa ameaça veio junto, por causa do tamanho da ofensa envolvida numa desobediência ao segundo mandamento. E ao primeiro também. Já coloquei quem obedece um, obedece o outro e vice-versa, em geral. Mas a ameaça é: eu visito a iniquidade dos pais. Na realidade, é uma afirmação que se transforma numa ameaça. Visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração dos que me aborrecem. Alguém aborrece a Deus? O interessante é que ele coloca aqui, ele não fala dos que me desobedecem, dos que me aborrecem. Então, Deus vê o pecado de alguém como sendo um ato de desamor a Ele, de ódio a Ele. Ele coloca assim, é curioso essa forma de Deus colocar. Isso é Deus falando, hein? Aqueles que me aborrecem. O problema interessante aqui é que parece uma contradição de Ezequiel 18, e isso é bem conhecido. Mas eu quero tocar no assunto com vocês. Êxodo 18 e 20. Ezequiel 18 e 20 diz: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Então, parece uma contradição, porque ele visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração dos que aborrecem a ele. E aqui Ezequiel diz isso. A explicação não é difícil.
no exílio babilônico, os judeus estavam pensando que eles estavam pagando pelos pecados dos pais deles, da geração que veio antes. Eles estavam reclamando. Olha o versículo 2 e o 3 do mesmo capítulo 18. Que tendes vós que acerca da terra de Israel proferis este provérbio, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Deus não estava gostando, porque eles estavam dizendo isso lá em Israel, lá no exílio. Interessante. Nossos pais pecam e nós é que pagamos o pato, como usamos dizer aqui hoje, popularmente. E Deus proíbe isso. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio em Israel. Não quero essa conversa entre vocês. Está errado. Interessante isto. Porque tinha dois perigos aqui. Entender errado a justiça divina. Deus estava se vingando num pecado do outro. E segundo é achar aquela geração que tinha sido exilada lá, que estava no exílio, achar que não tinha nada a fazer a não ser suportar. E junto com suportar, reclamar, murmurar. Eles aqui pecaram, eles comeram fruta verde, aí nossos dentes é que ficaram dormentes, embotados. Para, está errado isso aí. Então, no versículo 20, Ezequiel corrige isso. E diz enfaticamente que cada um é responsável pelo próprio pecado e que dará conta dele perante Deus. E é diferente de consequência de pecado, que é um assunto diferente que pode ser confundido, mas não é para ser confundido. E que, inclusive, é o nosso texto aqui. Fala de consequência de pecado, que era o que estava acontecendo lá no exílio, na Babilônia, consequência de pecado. Uma mãe grávida toma droga. O filho nasce com defeito. E vai passar a vida todinha defeituoso. Toda. Ele não é responsável pelo pecado da mãe. Não é, ele não vai dar conta nenhuma pelo pecado da mãe. Quem vai dar conta pelo pecado da mãe é a mãe. E esse é o versículo 20, Ezequiel 18. Mas o filho sofreu a consequência diretamente pelo pecado e o mau comportamento da mãe. Mas pode parar, se você acha justo, não é razoável, não. Isso é lei de Deus. E ele diz: eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Pronto. Isso é um fato. Ele está afirmando, ele não está perguntando o que você acha, se você acha justo. Ele está dizendo que é assim. E dizendo também que isso é diferente da pessoa dar conta dos seus pecados diante de Deus. Esse dar contas é absolutamente pessoal. Por isso Ezequiel, Deus, através de Ezequiel, proíbe, não diga esse provérbio. Nesse sentido aí, estava usando o provérbio de uma maneira errada, estava usando o provérbio para falar de dar conta. Nós estamos dando conta de Deus pelos pecados dos nossos pais. Não estão, vocês estão sofrendo consequências. Mas o pecado de cada um de vocês aí na Babilônia vai ser prestado contas individualmente diante de mim, Deus falando. Então, como eu disse, não é tão difícil entender isso. É uma lei da vida e que as pessoas podem sofrer e sofrem. Eu dei um exemplo entre milhares que poderia dar, e vocês conhecem muito bem. Isso aí, o motorista passa a noite na farra, aí vai dirigir o ônibus, vira no precipício, morre 50. Deram conta dos seus pecados, do pecado do motorista lá diante de Deus? Não. Sofreram as consequências? Óbvio. Muito bem. Só que esse princípio vale também o contrário. Agora, voltando a Êxodo 20. Aí vem a promessa de bênção.
faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam. Que beleza! Mesmo princípio. As pessoas podem se beneficiar e se beneficiam com o bem feito por outro. Que é bem? Como é que define aqui o bem? Atos de amor feitos a Deus e de obediência aos mandamentos dele. Vê como ele define, do jeito ele que define daqueles que me aborrecem, que não gostam de mim, daqueles que me odeiam. Aqui ele diz: faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam. Bonito isso. Ele coloca a obediência como um gesto de amor. E veja que o grande mandamento, amar a Deus, discretamente embutido aqui. Eu já comentei que é interessante o fato de que o grande mandamento não consta dos 10 mandamentos. Já comentei isso. Ele vai constar lá em Deuteronômio, que Moisés vai falar dele, já falando para a segunda geração, lá depois do exílio. Mas o grande mandamento da lei de Deus não faz parte dos 10 mandamentos. É curioso, está embutido. E aqui, nós o vemos embutido aqui discretamente. Faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam. Ah, Deus quer que as pessoas o amem. Aqui ele disse. Muito interessante. Mas o propósito de Deus ao colocar esse princípio não é apenas revelar o princípio em si, das consequências, mas dizer que esse princípio é aplicado com pesos completamente diferentes. Essa que é a beleza, o colorido da passagem. Há um contraste enorme entre a magnitude da aplicação para os afetados pelos pecados de outro e para os alcançados pelos benefícios de outros. As pessoas são afetadas pelos pecados de outros, e pessoas são afetadas pelos acertos, pelos gestos de amor de outros feitos a Deus. Esse grau com que Deus reage com relação a essas pessoas, esse grau de contágio ou de consequência é totalmente diferente. A medida que Deus usa para afetar gerações de pecadores e fazer com que sofram as consequências, não dando contas, mas sofram as consequências. A medida que Deus usa aqui é completamente diferente da medida que Deus usa na hora de afetar as gerações daqueles que o amam. Nos desobedientes, ou nos que não amam, nos parentes ou nas gerações dos que não lhe amaram, ele vai até a 3ª ou 4ª geração. Nos que lhe amam e obedecem, ele vai até a 1000ª. Obviamente, aqui, vamos falar muito de milênio hoje à noite, e muito de literalidade de números. Esse aqui é um caso raro de um número usado de uma maneira, creio eu, metafórica, não exata. Deus não conta 998, 999, 1000, não creio. Agora, claro que isso aqui é uma beleza para aqueles que dizem, está vendo? Os 1000 anos, coincidência, o mesmo número. Os 1000 anos ali, tem nada de literal. Por exemplo, aqui, aí vem, isso aqui dá energia para os que debatem, os que não concordam com o milênio literal, mas lamento muito, fico com a energia deles lá, e à noite nós vamos tratar isso, porque creio eu que o texto, muitas vezes, deixa muito claro, muito natural. Alguns podem deixar alguma dúvida, admito, mas na maior parte das vezes, creio que não. E no caso do milênio, creio que absolutamente não resta dúvida nenhuma. Mas esse assunto para de noite. Então, nos que ele amam, ele visita. Mas visita para fazer o quê? Misericórdia. Que coisa! Eu faço misericórdia
No outro, ele visita para permitir consequências ruins do filho que nasceu defeituoso pelo pecado da mãe, dos que morreram no precipício no ônibus pelo pecado do motorista. Deus está visitando, Deus está providenciando, mas de uma maneira obviamente trágica, difícil, desagradável, sofrida para aqueles que são afetados pelas consequências. Aqui ele já usa outro nome: eu faço misericórdia. O que quer fazer? Segundo a geração daqueles que me amaram. E eu conto 5 gerações para afetá-los da minha misericórdia. É não, é 20, é não, é 100, é não, é 200, é não, é 1000. Então é um número realmente exagerado, enorme, 1000 gerações. Mas para mostrar o propósito é exatamente isso, que ele usa muito mais a misericórdia do que a ira, nesse caso em particular aqui que ele está colocando. Então, lições e encerro. Primeira, cuidado em ferir qualquer ponto do amor de Deus por ele próprio. Tenha muito cuidado em ferir o amor de Deus por ele próprio. Pense nisso. E você não vai conseguir pensar nisso no tempo que você manda um WhatsApp. Não vai. Você manda 10 WhatsApp. Não vai. Para entender essas coisas e entrar nessas coisas, você tem que usar outro modo, entrar no modo, como eu falei na semana passada, modo reflexão, modo quietude de alma. Como é esse negócio que o pastor disse, está meio enrolado para mim, hein? Eu tenho que ter cuidado em não ferir o amor de Deus por ele mesmo. Ele, Deus, por ele próprio. Pois pense, profunde. Garanto que é altamente bíblico, e acho que mostrei. Segundo, a parte da obrigação de sermos obedientes, lembre-se que por causa de pessoas que não amaram a Deus, muitas outras sofrem. Então, por sua causa, pessoas serem alcançadas para sofrer é deprimente. Deve ser muito triste ver um filho, um neto, sofrer por causa de um pecado seu. Não é dar contas pelo seu pecado, repetindo para não ter mais dúvida aqui, mas sofrendo, sim, as consequências de um pecado seu. Às vezes você nem vê, nem sabe, já morreu, às vezes vê. Agora Deus não vai mandar, normalmente, Ele não manda um aviso do céu, dizendo, olha, esse aqui que aconteceu com o seu filho, foi consequência de pecado seu, da sua mulher, tal, assim, naquela época. Não. E interpretar essas coisas é difícil, e eu até desencorajo fortemente a interpretar. Isso aqui foi por aquilo, está na cara que isso aqui foi... Eu acho que não é por aí. Isso o diabo até usa para confundir a gente, porque não tem resposta clara. Então, para que serve? A ameaça, se eu não posso checar. Ora, é óbvio que você, conhecendo o perigo e sabendo a ameaça, sabendo o que desagrada a Deus, fuja disto. Fuja disto. E alguém que peca diante de Deus, e peca, e vê parentes, e vê descendentes sofrendo, é óbvio que ele pode pensar, tem coisa aí. Muito provavelmente isso é explicável pelo princípio de Deus lá. Não pode apontar o dedo e dizer, isso, não dá. Mas que Deus está se movendo nesse princípio, com essa questão, é óbvio que está, e em muitas outras questões. Um terremoto no lugar tal. Não vem dizer que esse terremoto aqui é por causa do pecado lá do povo que mora lá e tal. Minutinho. Você não afirme não, mas também não deixe de considerar que Deus tem as suas ameaças e Deus age em povos, age em nações, sim. Então, associar cada terremoto, cada tsunami, cada coisa, com alguma geração específica e tal, é difícil. E às vezes até puritanos caíam nesse erro, de associar muito e ficar dizendo, isso aqui. O fulano perdeu a eleição por causa disso, porque Deus está se vingando e tal.
pessoalmente, eu tenho restrições a esse tipo de associação direta, específica, mas não ir para outro extremo e dizer, não, como não pode apontar um caso específico, então eu não vou apontar caso nenhum. Apontar pode até ser que não, mas considerar e dizer, eu não queria ver meus filhos sofrendo, e meus netos sofrendo, e meus descendentes sofrendo, meus bisnetos, até a 4ª geração, sofrendo por causa de pecados meus. Pois se você pecar, você está correndo o risco. E ao contrário, deve ser maravilhoso o pai que vê o filho, os netos, os bisnetos, ou pelo menos não vê, mas morre em tranquilidade de alma, sabendo que tentou obedecer a Deus ao máximo, tentou amar a Deus ao máximo, e Deus vai derramar as bênçãos dele da maneira que ele quiser, até a 1000ª geração. Você não vai ficar no céu contando, Senhor, ainda está na 653, hein? Não é assim. Mas o princípio está aí, e é para levar a sério os princípios de Deus. Creia que Deus vai aplicar os princípios dele da maneira que ele achar melhor, no momento certo, na medida certa, mas vai, não são para deixar de lado e serem desconsideradas. Ame a Deus, irmão, irmã. Demonstre isso, viva nesse amor e fique tranquilo quanto a esse aspecto dos seus filhos. Terceiro, em caso de você exercer algum tipo de justiça com alguém, justiça de corrigir, um processo na justiça, no trânsito, ou com relação a um filho, qualquer coisa que você tem que exercer algum tipo de ira justa, não vá muito fundo, vá até o ponto em que é suficiente para corrigir, para aplicar essa ira, e procure ser o mais leve possível, sem ferir a justiça. E no uso da misericórdia com aqueles que fazem o bem, vá fundo. Vá fundo. Não sei nem se ele merece, mas deixe margem. É curioso como Deus pesa diferente o tratamento que ele dá a descendentes dos que fazem o mal, que não o amam, e a descendentes de que o amam. Impressionante. Pense nisso com relação a você próprio, com aquela mistura que eu falei, que você vai aplicar de maneira não tão correta, muitas vezes. Tudo bem, mas tenha um propósito, pelo menos, e aprenda algo disto extremamente valioso. Deus se agrada muito mais de exercer misericórdia do que a sua ira. Não há pecado nenhum deles que Deus não peca. Deus é santo tanto na aplicação da misericórdia quanto na ira. Ele se glorifica tanto num quanto no outro. Mas é bíblico dizer que ele se agrada muito mais de fazer misericórdia do que castigar com a ira. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude a cumprir o 2º mandamento. E agora, como foi o caso hoje, prestarmos atenção pelo motivo que tu deste para este mandamento, que nós tenhamos aprendido e aprendamos a respeitar cada vez mais o zelo que tu tens pelo teu próprio nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.